não és um mau jardineiro. O que acontece é que nas primaveras te vendem plantas que nunca foram feitas para se tornar um sistema. Uma só perene bem escolhida pode sobreviver a dezenas de compras sazonais, voltar sem novo preço na etiqueta e trabalhar enquanto o centro de jardinagem espera que voltes com o carrinho vazio. Na entrada de um viveiro, isto parece sempre inocente. Um tabuleiro de petúnias, 2 vasos de gerânios, um saco de substrato, talvez um adubo para florir mais. Seja na Leroy Merlin, na agriloja ou num centro de jardinagem local, a sensação é a mesma. A primavera chegou e o jardim precisa de ser reconstruído. O problema é que muita gente não está a comprar beleza, está a comprar repetição. No ano passado, o canto junto ao muro também estava vazio, a floreira da entrada também parecia cansada. Então compras outra vez, regas outra vez, trocas a terra outra vez e no fim do verão, parte daquilo já desapareceu. Não porque fizeste tudo mal. Muitas dessas plantas foram vendidas para dar impacto rápido, não para criar uma base viva que continue ali durante décadas. É aqui que começa outra forma de pensar o jardim. Não comprar o que tapa o vazio por 3 meses, mas escolher a planta que pode ficar ali anos suficientes para mudar a economia do lugar. O caminho vai passar por peônia, lilás, videira, macieira, pereira, figueira, oliveira, pecã, castanheiro chinês e nogueira preta. Não é uma lista para encher o carrinho. É uma forma de separar plantas descartáveis de plantas com trabalho real. A peônia mostra isto com muita clareza. Quando chega num vaso pequeno ou como raiz nua dentro de um saco, ela não parece uma revolução, não tem o impacto de uma floreira já cheia. No primeiro ano pode até parecer discreta demais para o dinheiro que custou, mas uma peônia bem plantada não tenta vencer apenas a próxima semana. Ela guarda energia, dorme no inverno e volta quando a estação certa chega. Para Portugal, isto precisa de honestidade. A peônia não é universal. Ela gosta de frio verdadeiro no inverno. Faz mais sentido no norte, no interior, em zonas mais altas, ou em jardins onde o inverno ainda consegue dizer à planta, agora descansa. Em zonas costeiras muito amenas, pode crescer sem mostrar todo o seu potencial. E quando isso acontece, muita gente culpa a rega, quando o problema era o encaixe entre a planta e o lugar. A primeira armadilha é plantá-la como se fosse uma flor qualquer. Se a coroa ficar demasiado funda, pode passar anos a fazer folhas e quase nada de flores. Se ficar com sombra a mais, falta-lhe energia. Se for mudada de sítio de 2 em 2 anos, nunca chega a assentar. E talvez este seja o primeiro alívio para quem já tentou e falhou. Muitas vezes a peônia não precisava de mais produtos, precisava de menos perturbação, sol suficiente, solo que não fique encharcado, plantação pouco profunda e tempo. Em zonas mais quentes, uma sombra leve à tarde pode ajudar. Sombra profunda, não. Muitas peônias ficam entre meio metro e pouco menos de 1 metro de altura e largura. Plantadas no outono, como raízes nuas ou divisões, costumam instalar-se com calma. No primeiro ano, talvez recebas pouco. No segundo e no terceiro, a planta começa a aparecer menos uma compra e mais uma presença. Mais tarde, o tufo pode ser dividido e dar novas plantas sem novo carrinho de compras. Aqui, a economia fica simples. Uma boa perene de viveiro pode custar 15, 20, 30 ou 40 euros. Parece mais cara do que um tabuleiro de flores de estação, mas se vive décadas e ainda pode ser dividida, o custo por primavera cai até quase desaparecer. O erro não é usar anuais para cor rápida. O erro é construir o jardim inteiro com plantas que te obrigam a recomeçar sempre. O lilás conta a mesma história, mas numa escala diferente. Se a peônia é a memória no canteiro, o lilás é a memória junto ao muro. Parece antigo porque é antigo no melhor sentido da palavra. Não foi feito para uma prateleira de impulso. Foi feito para ocupar espaço, ganhar madeira e marcar a primavera com aroma. Num jardim português mais fresco, um lilás bem colocado pode resolver uma linha inteira de vedação que todos os anos pedia alguma coisa. Pode tornar-se fundo, filtro visual, paragem para polinizadores e fonte de flores para cortar. O lilás comum pode viver mais de 100 anos quando tem sol e drenagem. Ele quer sol direto, idealmente cerca de 6 horas por dia. Não é planta para um canto escuro. Também não gosta de ficar com os pés encharcados. Água parada junto às raízes pode apodrecer a planta, e nenhum adubo resolve isso.
Se está em sombra, a resposta não é comprar estimulante de floração. A resposta é admitir que falta luz. O tamanho também deve ser respeitado antes da compra. Um lilás comum pode chegar a vários metros de altura e quase o mesmo de largura. Há formas anãs mais úteis para entradas estreitas. Plantar um lilás grande numa faixa apertada junto à casa, só porque no vaso parecia pequeno, é transformar uma planta duradoura num problema futuro. A poda também tem o seu momento. Como o lilás prepara parte da floração com antecedência, podar tarde demais pode significar cortar as flores do ano seguinte. O gesto certo costuma vir depois da floração. Isto é conhecimento antigo, simples e barato. A planta não falhou. Nós é que interrompemos o calendário dela. Tal como a peônia, o lilás não é a escolha mais forte para todos os cantos quentes e amenos do país. Em zonas muito suaves, pode viver, mas nem sempre florir com generosidade. Antes de o comprar pela fotografia das flores, olha para o teu inverno, para o sol, para a drenagem e para o espaço adulto. A etiqueta mostra o sonho. O jardim mostra as condições. Quando estas duas plantas entram bem no desenho, algo muda no modo como se olha para a primavera. O carrinho do centro de jardinagem já não precisa de carregar sempre a mesma função. A peônia segura a promessa de flores num canteiro fresco. O lilás segura a linha do muro, o perfume e a estrutura. Elas só pedem que não as trates como produtos descartáveis. E este é o ponto que quebra o ciclo. Um jardim não fica mais barato porque compraste sempre a planta mais barata. Fica mais barato quando algumas plantas deixam de precisar de ser compradas outra vez. A beleza de primavera deixa de ser uma despesa anual e começa a ser uma consequência de ter colocado a planta certa no lugar certo. Depois disso, a pergunta fica maior. Se uma flor e um arbusto conseguem reduzir a pressa de comprar cor todos os anos, o que acontece quando a mesma lógica entra nas plantas que também alimentam? E quando a planta deixa de ser apenas bonita e começa a alimentar a casa, a conversa muda. Uma coisa é não comprar outra floreira de primavera. Outra é olhar para um muro ao sol, uma pérgola vazia ou um canto de relvado que só dá trabalho, e perceber que aquilo podia produzir uvas, sombra e comida durante décadas. Muita gente começa o jardim comestível pelo lado mais caro. Compra tabuleiros de hortícolas todos os anos, sacos de substrato, kits para canteiros elevados, tutores, pulverizadores e mais adubo. Não há nada de errado em plantar tomates ou alfaces. O problema é achar que toda a comida do quintal tem de começar do zero todos os anos. A videira ensina o contrário. Em Portugal, ela não soa a planta exótica. Está nas quintas, nos quintais antigos, nas pérgolas que fazem sombra a mesas de almoço, nos muros onde alguém decidiu que uma planta podia fazer mais do que decorar. Uma videira bem conduzida não é só uva, é estrutura viva. Ela precisa de sol a sério porque é a luz que enche o fruto de açúcar. Num muro virado a sul, numa vedação quente, numa pérgola firme ou num arame bem montado, a videira transforma uma superfície morta em alimento. Uma planta jovem pode custar 8, 15 ou 25 euros. Parece pouco, mas, se for bem cuidada, pode trabalhar 50 anos, às vezes muito mais. A parte que muitos iniciantes não gostam de ouvir é esta: a videira não é planta para mãos tímidas. Se a deixas crescer como quiser, ela não se torna mais generosa, torna-se confusa, faz demasiada rama, fecha o ar, cria sombra sobre si própria e depois a pessoa pensa que precisa de comprar tratamentos, quando o verdadeiro problema era a falta de poda. Com a videira, muitas vezes a solução não é acrescentar, é retirar. Retirar madeira mal colocada, ramos que abafam, folhas que fecham a luz. A poda no período de dormência não é castigo, é a forma de dizer à planta onde concentrar a força. O suporte também não pode ser uma decoração frágil. Uma videira adulta pesa. Uma pérgola ou um arame tem de aguentar anos de crescimento, vento, folhas, cachos e poda. Em muitos quintais, faz sentido deixar entre 1,80 m e 2,40 m entre plantas, dependendo da variedade. Se a metes num arco leve só porque fica bonito no primeiro mês, estás a comprar um problema com folhas. No primeiro ano, o trabalho é quase invisível. Raiz, adaptação, um pouco de crescimento. No segundo ou terceiro, podem aparecer os primeiros cachos. Só mais tarde é que a planta mostra o que realmente pode dar. Não estás a comparar uma videira com uma embalagem de uvas comprada no continente,
no Pingo Doce ou no Lidl. Estás a comparar uma planta viva com décadas de uvas, sombra, estacas para multiplicar e uma zona do quintal que deixa de ser inútil. Depois há a macieira. Parece simples porque toda a gente conhece a maçã. Talvez seja por isso que tanta gente compra uma macieira como compra uma flor. Vê a fotografia, gosta do nome, mete no carro e só depois pergunta onde vai ficar. Uma macieira padrão não é uma decoração com frutos. É uma decisão de espaço. Precisa de sol direto, solo com boa drenagem e ar suficiente à volta. Precisa de um sítio onde as raízes não fiquem sufocadas em barro encharcado. E muitas macieiras precisam de outra variedade por perto para melhorar a polinização. Isto é a diferença entre uma árvore que floresce e uma árvore que realmente dá fruto. Em Portugal, a macieira faz mais sentido em regiões frescas, no norte, no interior, em zonas mais altas ou em jardins onde o inverno ainda oferece frio suficiente. Em locais demasiado amenos, a escolha da variedade torna-se ainda mais importante. Não basta comprar maçã doce ou maçã vermelha. É preciso pensar no frio de inverno, na resistência a doenças, no tamanho adulto e em quem vai florir ao mesmo tempo. A árvore também não entra logo em modo recompensa. No primeiro ano, o melhor que ela pode fazer é pegar bem. Parece pouco, mas é tudo. Um jardineiro impaciente olha para uma árvore sem maçãs e pensa que falhou. Um jardineiro mais experiente olha para folhas saudáveis, novos ramos e raízes a estabelecer-se. É a diferença entre comprar resultado e construir capacidade. Com porta-enxertos mais pequenos, uma macieira pode caber melhor num quintal familiar e talvez produzir mais cedo. Com uma árvore padrão, o horizonte é mais longo e o espaço necessário é maior. Às vezes são 5, 6, 7 metros ou mais para que a árvore respire como deve ser. O erro caro é plantar uma macieira como se ela fosse ficar para sempre do tamanho do vaso do viveiro. Ainda assim, isto não é um jardim sem trabalho. Há anos com mais pássaros, mais insetos, mais folhas marcadas. A diferença é que começas pela planta forte, não pelo produto da prateleira. A economia da macieira não se entende no primeiro outono. Uma árvore jovem pode custar 15, 30 ou 60 euros, às vezes mais se vier já grande. Se tentas recuperar isso em 2 colheitas, vais frustrar-te. Mas se pensas em 10 ou 20 anos, a conta muda. A maçã no supermercado pode parecer barata por quilo, mas uma árvore madura entrega sombra, flores para polinizadores, ramos que viram matéria orgânica e alimento de época. Antes de comprar, a pergunta não deve ser apenas que fruto eu gosto. Deve ser onde tem o sol direto durante boa parte do dia. A água escoa depois da chuva ou fica parada? Tenho espaço para o tamanho adulto? Tenho estrutura para conduzir uma videira? Tenho outra macieira compatível por perto? Ou espaço para uma segunda variedade? Estou disposto a podar quando a planta precisa? Estas perguntas parecem atrasar a compra, mas na verdade poupam dinheiro. A compra mais cara não é a árvore de 60 euros. É a árvore errada, no sítio errado, que passa anos a sobreviver mal, pede produtos, nunca produz como devia e acaba substituída por outra promessa. Quando se percebe isto, o quintal começa a mudar de função. O relvado que só pedia corte pode virar zona de fruta. A vedação que só separava vizinhos pode virar videira. O canto que parecia decorativo pode começar a fazer parte da despensa, mas nem todos têm espaço para uma grande macieira ou uma pérgola cheia de videiras. Há quem tenha apenas um pequeno quintal, um pátio, uma varanda soalheira ou um canto onde uma árvore grande seria um erro desde o início, e isso não fecha a porta à fruta. Só obriga a pensar noutra escala, onde uma pereira bem escolhida ou uma figueira em contentor podem fazer mais sentido do que tentar copiar um pomar que nunca coube naquele lugar. E é aqui que muita gente respira um pouco. A ideia de fruta no quintal costuma vir com uma imagem grande demais. Filas de árvores, muito terreno e anos de espera. Anos. Para quem tem um pátio pequeno, uma varanda soalheira ou um quintal modesto, isso parece outra vida. Mas fruta em casa não começa obrigatoriamente com um pomar. Começa com uma pergunta mais simples. Que planta cabe na minha realidade e ainda pode voltar todos os anos? A pereira é um bom exemplo porque não promete espetáculo imediato. Compras uma árvore jovem, plantas com cuidado, regas no primeiro verão, olhas para os ramos e talvez no fim da estação não exista uma única pera. Mas para uma árvore de fruto, o primeiro trabalho não é impressionar.
é agarrar-se ao solo. Uma pereira bem escolhida pode ser mais prática do que muita gente pensa, sobretudo em quintais onde o solo não é perfeito. Algumas variedades toleram solos mais pesados melhor do que muitas outras árvores de fruto. Isto não quer dizer plantar num buraco encharcado e esperar milagres. Quer dizer que, entre o solo ideal dos livros e o barro real de muitos jardins portugueses, ainda existe espaço para uma boa decisão. Ela quer sol direto, não aquele canto onde há claridade. Sol mesmo durante várias horas. Sem isso, a árvore até pode crescer, mas vai ter dificuldade em transformar folhas em fruto. Também precisa de drenagem. Depois de uma chuva forte, se a água fica parada durante muito tempo, as raízes sofrem. E quando as raízes sofrem, o jardineiro quase sempre compra a coisa errada. Mais adubo, mais produto, mais uma tentativa. Muitas vezes, o que faltava era ar no solo. Uma pereira em forma padrão pode chegar a 7, 8 ou 9 metros de altura. Para um quintal pequeno, uma forma anã ou semi-anã pode ser mais sensata. A árvore continua a ser uma árvore, mas fica mais fácil de podar, colher e encaixar no espaço. O erro é comprar com os olhos no vaso. No viveiro, quase tudo parece caber. O problema aparece quando a planta começa a viver a vida adulta. E há outro detalhe que decide muita coisa: a polinização. Muitas pereiras dão melhores frutos quando tem outra variedade compatível por perto. As flores precisam de ajuda. Os insetos fazem parte da equipa, e o tempo de floração tem de bater certo. Comprar uma única pereira e depois ficar frustrado com pouca fruta pode ser como montar metade de uma ponte e culpar o rio. Uma variedade como a Moonglow, muito citada em guias de cultivo, é lembrada porque cresce bem a pleno sol. Gosta de solo com boa drenagem e pode demorar 4 ou 5 anos até entrar numa fase mais séria de produção. O nome não é o mais importante aqui. A lição é: uma árvore de fruto não é uma embalagem de peras atrasada. É uma estrutura viva a formar raízes, ramos principais e equilíbrio. A conta em euros também muda quando se pensa assim. Uma pereira jovem pode custar 15, 30 ou 60 euros. No primeiro ano, parece cara comparada com fruta comprada ao quilo, mas se a árvore dá colheitas durante anos, a pergunta deixa de ser quantas peras tive este verão e passa a ser quantas compras de fruta de época esta árvore pode reduzir ao longo do tempo. Ela não substitui o supermercado de um dia para o outro, ela reduz a dependência aos poucos. Mas nem toda a gente tem espaço para uma pereira, mesmo pequena, e é aqui que a figueira entra com outra lógica. A figueira não precisa de ser tratada como segunda escolha só porque pode viver num contentor. Às vezes, o vaso é a estratégia. Em zonas mais quentes de Portugal, uma figueira no solo pode ser uma das árvores de fruto mais naturais do quintal. Gosta de calor, de sol, de um local abrigado, de um muro que devolva calor ao fim do dia. Em muitas aldeias, nem parece uma planta planeada. Está ali, encostada a uma parede, a crescer com uma confiança que outras árvores não têm. Mas em locais mais frios, ventosos ou instáveis, o contentor dá uma vantagem simples: podes mexer a planta. Isto muda tudo para quem tem pátio, terraço ou varanda com bom sol. Uma figueira num vaso grande pode ser aproximada de uma parede virada a sul, protegida de vento frio, mudada se o inverno apertar e controlada em termos de água e solo. Não é menos jardinagem, é jardinagem com volante. O erro clássico é comprar uma figueira bonita, deixá-la num vaso decorativo pequeno, sem boa drenagem, regar como se fosse uma planta de sala e esperar comportamento de árvore adulta. Uma figueira em contentor precisa de espaço para raízes. Um vaso com cerca de 45 centímetros de diâmetro pode servir como começo, mas uma planta mais madura agradece um contentor maior, e o fundo tem de escoar. Sem isso, o vaso vira uma poça disfarçada. A água também exige atenção. No solo, uma figueira estabelecida pode aguentar períodos secos melhor do que muitas plantas. No vaso, a história muda. O contentor seca mais depressa no calor, mas também apodrece raízes se fica sempre molhado. O segredo não é regar muito nem regar pouco. É regar quando a planta precisa e deixar o excesso sair. A melhor posição é simples de imaginar: sol durante grande parte do dia, parede quente se possível, vento reduzido e solo leve o suficiente para não sufocar as raízes. Em regiões onde há risco de frio mais forte, o vaso pode ir para um canto protegido no inverno. Não precisa de luxo.
Precisa de não apanhar o pior do frio e do encharcamento ao mesmo tempo. A pereira e a figueira mostram duas respostas diferentes para o mesmo desejo. A pereira diz: se tens um pedaço de chão, sol e paciência, planta uma árvore que possa criar presença. A figueira diz: se não tens esse chão, cria condições controladas e usa o contentor a teu favor. Uma prende-se ao lugar, a outra permite mover o lugar com ela. Por isso, antes da compra, vale mais observar do que sonhar. Onde bate o sol de manhã? Depois da chuva, que canto seca primeiro? Onde há espaço para uma copa crescer sem tocar no telhado? No muro do vizinho ou nos fios? E se for um vaso, consegues mesmo regá-lo no verão, protegê-lo no inverno e aceitar que a planta vai precisar de atenção regular? Essa mesma diferença aparece com ainda mais força nas plantas que parecem feitas para Portugal, ou nas árvores que parecem feitas para uma herdade. Uma oliveira pode ser quase perfeita no lugar certo e decepcionante num vaso escuro. Um pecã pode ser uma árvore magnífica onde há terra profunda e espaço, mas uma futura despesa enorme num quintal pequeno. A partir daqui, a pergunta deixa de ser: esta planta é boa? E passa a ser: o meu lugar é bom para esta planta? E essa pergunta muda a forma como olhas para uma oliveira, porque em Portugal, a oliveira parece uma escolha óbvia. Está nas paisagens, nos quintais antigos, nas fotografias de casas caiadas e nas mesas onde o azeite nunca falta. Quando se vê uma oliveira pequena num viveiro, ou numa loja como a Leroy Merlin, a Agriloja ou um centro de jardinagem local, é fácil pensar: isto pertence aqui, logo vai resultar. Mas uma planta pode pertencer ao país e, ainda assim, não pertencer ao teu canto do jardim. A oliveira gosta de sol aberto, não de claridade atrás de uma parede. Sol mesmo durante boa parte do dia. Também gosta de solo que deixe a água sair. Este detalhe é mais importante do que parece, porque muita gente compra uma oliveira a pensar em seca, calor e resistência, mas perde a planta por excesso de água nos meses frios. A oliveira pode lidar melhor com verões secos depois de instalada. O que ela não aprecia é ficar com as raízes presas num solo pesado, sempre molhado, sem ar. A frase resistente à seca engana quando é lida depressa. Não significa planta em qualquer vaso e esquece. Significa que no clima certo e depois de criar raízes, a árvore aguenta períodos com menos água. Antes disso, precisa de rega no começo, boa drenagem, espaço e luz. Num jardim português bem exposto, com solo leve ou preparado para escoar, a oliveira pode ser uma compra excelente, não só pela azeitona, que depende da variedade e das condições, mas pela forma, pela sombra leve, pela resistência e pela vida longa. Uma oliveira jovem pode custar 20, 50, 100 euros ou mais. No lugar certo, esse preço não compra apenas uma planta, compra uma estrutura para décadas. No lugar errado, o mesmo dinheiro compra uma frustração bonita, uma oliveira num vaso decorativo sem furos, num terraço com pouco sol ou encostada a uma parede fria onde o solo nunca seca, está apenas a tentar sobreviver. E quando começa a largar folhas, muita gente corre para comprar adubo, quando a pergunta certa era outra: a água está a sair? A planta recebe sol suficiente? Se a oliveira for mantida em contentor, o vaso não pode ser apenas parte da decoração. Tem de ter drenagem, peso, estabilidade e espaço. A terra não pode ficar encharcada dias seguidos. No inverno, sobretudo em zonas mais frias ou ventosas, a planta pode precisar de alguma proteção, e trazê-la para dentro de casa, para um canto escuro, raramente é a solução que parece. Quando está no solo, também não deve ser plantada como se fosse um arbusto pequeno. Muitas oliveiras podem chegar a 6, 8 ou 9 metros de altura e abrir vários metros de copa, dependendo da variedade e da poda. Antes de plantar, imagina a árvore grande, a sombra, o tronco, a passagem, a distância ao muro, ao telhado e às outras plantas. Essa imagem futura é mais útil do que a etiqueta do viveiro. A oliveira ensina uma coisa simples: o clima ajuda, mas não faz todo o trabalho. Mesmo uma planta adaptada ao Mediterrâneo pode falhar se for colocada no sítio errado. E isto é uma boa notícia. Significa que o sucesso não depende de sorte, depende de encaixe. Depois aparece o pecan, e ele ensina a mesma lição pelo caminho oposto. Se a oliveira parece familiar e portuguesa, o pecan chega como promessa de grandeza, nozes, sombra, uma árvore de herdade,
um futuro mais alimentar. O problema é que, neste caso, a palavra grande não é figura de estilo. Um pecan adulto pode passar dos 20 metros de altura e abrir uma copa enorme. Em boas condições, torna-se uma árvore magnífica, mas essa força é exatamente o motivo pelo qual não deve ser comprado como mais uma árvore de fruto para um quintal apertado. O pecan não pergunta se tens espaço hoje. Ele pergunta se vais ter espaço quando crescer. Ele precisa de sol pleno, solo profundo, boa drenagem e água suficiente nos primeiros anos. Não se sente bem em solo compacto, raso, cheio de entulho de obra. Também não deve ficar junto à casa, a fios elétricos, a fossas, a muros frágeis ou a uma zona onde daqui a 20 anos a copa vai ser vista como problema. É aqui que muitos jardins ficam caros sem necessidade. A pessoa compra uma muda por impulso porque a ideia de colher nozes no quintal é bonita. Planta perto demais da casa ou no único canto livre. A árvore cresce devagar no começo, parece inocente durante anos, e quando finalmente mostra a sua escala, já não é uma compra de 30 ou 60 euros. É uma árvore grande no lugar errado, com custos de poda e talvez uma remoção muito cara. Isto não faz do pecano uma má escolha, faz dele uma escolha de terreno. Para uma quinta, uma herdade ou um espaço aberto com solo profundo pode ser fantástico. Dá sombra, alimento, valor ecológico e presença. Mas para um pequeno quintal urbano, onde talvez uma pereira semianã, uma figueira em vaso ou uma videira numa pérgola fariam melhor serviço, o pecan pode ser excesso disfarçado de sonho. Também é preciso paciência. O pecan não é recompensa rápida. Nos primeiros anos, trabalha sobretudo em raízes e estrutura. A colheita séria pode demorar bastante, dependendo da variedade, do clima e dos cuidados. Por isso, antes de comprares uma planta de legado, vale a pena fazer uma pequena auditoria ao lugar. Nada complicado. Quantas horas de sol direto há ali? Depois da chuva, o solo seca ou fica pesado? A árvore adulta caberia ali sem tocar na casa, no muro, nos fios ou na horta? Existe água para os primeiros verões? A planta precisa de outra variedade para produzir melhor? E talvez a pergunta esquecida: eu vou gostar desta planta quando ela tiver o tamanho adulto? Esta pergunta poupa mais euros do que muitos descontos de primavera, porque o centro de jardinagem mostra plantas jovens, a vida mostra plantas adultas, e a diferença entre as duas pode ser de vários metros, muitos anos e muita manutenção. A oliveira e o pecan deixam o jardim num ponto mais sério. Já não estamos a falar apenas de cor na primavera, nem só de fruta para o pátio. Uma encaixa-se bem quando o clima, a drenagem e o sol combinam. A outra pede espaço, profundidade e tempo. Ambas podem ser excelentes. A diferença não está na beleza da planta, mas na honestidade do lugar. E quando se aceita isto, fica mais fácil olhar para as árvores que atravessam gerações. Árvores que não entram num jardim para preencher um canto, mas para transformar luz, sombra, solo, vida selvagem e alimento durante décadas. É aí que entram o castanheiro chinês e a nogueira preta. Duas escolhas com uma força enorme, mas com uma responsabilidade ainda maior. O castanheiro chinês parece, à primeira vista, uma escolha mais moderada do que um pecan. Não tem a mesma imagem de árvore gigante, não soa tão impossível para um quintal grande, e a palavra castanha é familiar em Portugal. Mas convém separar bem as coisas. Não estamos a falar do castanheiro europeu das serras portuguesas, nem da ideia de plantar qualquer castanheiro e esperar o mesmo resultado. O castanheiro chinês entra nesta história porque pode dar castanhas comestíveis e costuma ser valorizado pela sua resistência. Mesmo assim, mais prático não quer dizer pequeno. Um castanheiro chinês adulto pode chegar a 12, 15 ou 18 metros de altura e abrir uma copa que muda o canto onde foi plantado. No viveiro, a muda cabe no carro. No futuro, a árvore cabe numa paisagem, não numa faixa estreita junto ao muro. Por isso, a primeira decisão não é escolher o preço, é escolher o espaço. Um castanheiro destes precisa de sol pleno, solo que drene bem e área suficiente à volta. Se o terreno fica encharcado, compacto, sem ar, a árvore não recebe uma base para viver 50 anos. Recebe um problema lento, e problemas lentos são caros, porque demoram anos a mostrar que a escolha estava errada. A polinização também merece respeito. Muita gente compra um castanheiro como se comprasse uma roseira. Planta, espera,
e anos depois pergunta por que há poucas castanhas. Para boa produção, é frequente precisar de mais do que uma árvore compatível por perto. A colheita depende de flores, insetos, vento, tempo certo e companhia certa. Isto muda a compra. Em vez de perguntar, tenho espaço para uma árvore? A pergunta passa a ser, tenho espaço para o sistema? Duas árvores, ou pelo menos uma vizinhança com polinização útil, significam outro desenho, mais distância, mais sol, mais futuro para gerir. Nos primeiros anos, o castanheiro chinês não deve ser julgado como compra falhada só porque ainda não enche cestos. Primeiro vem raízes, tronco, copa e adaptação. Alguns exemplares enxertados podem começar mais cedo, mas a lógica certa é pensar em anos, não em semanas. Ao fim de uma década, a árvore já pode parecer aquilo que era desde o início, infraestrutura viva. Castanhas são alimento denso, de época, com valor. A árvore dá sombra, chama vida selvagem, cria folhas e dá ao quintal uma função que uma relva nunca deu. Uma muda de 20, 40 ou 70 euros pode parecer cara se for vista como compra de outono. Vista como árvore para décadas, a conta é diferente, mas há limites concretos. As castanhas vêm dentro de ouriços picantes. A colheita dá trabalho. Árvores jovens podem precisar de proteção contra animais. E se o espaço é pequeno, se a copa adulta vai bater na casa, se só há sol numa faixa curta, talvez a planta mais inteligente seja uma figueira, uma pereira menor, ou uma videira bem conduzida. A nogueira preta leva esta conversa ainda mais longe. Ela não entra num jardim de mansinho. Mesmo pequena, já traz uma pergunta séria. Estás preparado para viver com a versão adulta desta árvore? Em terreno certo, a nogueira preta pode ser magnífica. Dá sombra forte, nozes comestíveis, madeira valiosa e habitat. Pode chegar a 23, 30 metros ou mais. Não é árvore para preencher um canto livre. É uma árvore que passa a mandar no desenho à volta dela. O seu sistema de raízes é profundo. Quando jovem, ainda se estabelece. Depois, já não é uma planta que se mude de sítio porque afinal ficava melhor 2 metros ao lado. Plantar uma nogueira preta é escolher um ponto com convicção. E essa convicção tem de vir antes do buraco, não depois. Ela prefere sol, solo profundo, fértil, úmido sem ficar encharcado e espaço para crescer sem conflitos. Um terreno grande, uma zona longe da casa, da entrada, da horta principal e dos fios faz muito mais sentido do que um pequeno jardim urbano. Plantada no sítio errado, a árvore deixa de ser patrimônio e passa a ser obrigação difícil. Há ainda um detalhe que muita gente descobre tarde. A nogueira preta influencia o que cresce perto dela. Algumas plantas são sensíveis ao que a árvore liberta no solo e através das folhas e raízes. Não é preciso transformar isto num medo, é só preciso planear. Não se planta colada a canteiros de tomate ou zonas onde se quer liberdade total de cultivo. Ela cria regras à volta de si. Também há a queda das nozes. Parece encantador até cair em cima de uma entrada, de um carro, de um caminho usado todos os dias. A casca mancha, o fruto precisa de trabalho para limpar e partir. E a colheita não é baixo a mão e como. É uma árvore generosa, mas não é cômoda. Por isso ela exige outro tipo de terreno, espaço, paciência e vontade de aceitar uma árvore dominante. Não está a resolver a decoração da próxima primavera. Está a plantar sombra e alimento para uma fase da vida que ainda não chegou. A economia da nogueira preta é lenta. Não é como comprar uma muda de alface. Uma colheita forte costuma pertencer a um horizonte de 20 anos ou mais. A madeira pode ter valor, as nozes também, a sombra também. Mas se a árvore está mal colocada, esse valor fica escondido atrás de custos. Poda pesada, frutos a cair onde incomodam, plantas vizinhas a falhar. É aqui que as árvores de legado ensinam a regra mais importante de todas. Quanto mais tempo uma planta pode viver, menos desculpa há para a comprar por impulso. Uma petúnia mal colocada dura uma estação. Uma peônia mal colocada pode decepcionar por anos. Uma videira sem estrutura vira confusão. Uma macieira sem polinização dá pouco. Mas uma nogueira preta no sítio errado pode mudar décadas de uso do terreno. Antes de plantar uma árvore destas, vale a pena desenhar a copa adulta, não o vaso, não o tronco fino de hoje, a árvore grande, a sombra às 4 da tarde, a distância à casa, o muro do vizinho, a horta, a entrada do carro,
o sítio onde a água se junta no inverno. O castanheiro chinês e a nogueira preta não são plantas para todos, e isso não diminui o valor delas. Uma planta de grande força merece um lugar à altura. Se tens espaço, sol, solo e paciência, podem tornar-se árvores que alimentam, sombreiam e permanecem muito depois de outras compras terem desaparecido. Se não tens, a escolha inteligente é não as forçar. E talvez seja este o ponto onde o jardim deixa de ser uma lista de desejos. Já não é. Quero uma peônia, um lilás, uma videira, uma macieira, uma figueira e uma árvore de nozes. É olhar para cada canto e perguntar que trabalho aquele lugar consegue suportar. Depois de conhecer plantas que vivem décadas, a decisão não é comprar mais, é escolher melhor. Depois de conhecer plantas que vivem décadas, a decisão não é comprar mais, é escolher melhor. E esta talvez seja a parte mais difícil, porque a primavera foi feita para nos apressar. Entras na Leroy Merlin, na agriloja ou no viveiro da tua zona. Vês folhas novas, flores abertas, etiquetas bonitas, e parece quase errado sair sem levar nada. Mas um jardim duradouro começa quando olhas para o carrinho e perguntas: isto resolve um problema real do meu espaço? Ou só resolve a vontade de comprar agora? A diferença parece pequena, mas muda tudo. A peônia não é uma flor bonita. É uma resposta para uma cama soalheira num jardim mais fresco, onde a primavera precisa de cor sem recomeçar todos os anos. O lilás não é um arbusto antigo. É uma resposta para uma linha de vedação, um caminho, uma zona onde aroma, altura e privacidade fazem sentido. A videira não é só uva. É uma forma de transformar um muro, uma pérgola ou uma vedação quente numa estrutura produtiva. A macieira e a pereira não são promessas de fruta instantânea. São árvores para quem aceita sol, drenagem, poda, polinização e espera. A figueira mostra que pequeno não é o mesmo que fraco. Num pátio com sol, num vaso grande e bem drenado, ela pode dar fruta onde uma árvore maior nunca caberia. A oliveira mostra que uma planta pode parecer perfeita para Portugal, e mesmo assim falhar num canto escuro e molhado. O pecan lembra que uma árvore grande precisa de uma vida grande à volta. O castanheiro chinês pede espaço e companhia. A nogueira preta pede terreno, distância, paciência e aceitação das suas regras. Por isso, antes da próxima compra, não escolhas a planta primeiro. Escolhe o problema. Se o canteiro de primavera fica vazio todos os anos e estás numa zona mais fresca, talvez a resposta seja uma peônia. Se a vedação parece nua, talvez seja lilás ou videira. Se há um canto com sol e espaço, talvez seja macieira ou pereira. Se só tens terraço, talvez seja figueira. Se o lugar é quente, seco e bem drenado, a oliveira pode fazer sentido. Se tens uma quinta, solo profundo e décadas pela frente, então sim, as árvores de nós entram na conversa. Depois vem a pergunta do sol. E aqui é preciso ser honesto. Sol pleno não é tem claridade. Para muitas plantas de fruto, significa cerca de 6 horas ou mais de sol direto. Se o local recebe sombra de prédios, muros ou árvores durante metade do dia, talvez a planta cresça, mas não produza como esperavas. Não é falta de talento, é falta de energia. A seguir, vem a drenagem. Este é o teste que poupa mais dinheiro do que muitos adubos. Depois de chuva forte, a água desaparece ou fica ali parada. O solo abre ou fica pesado como massa. Raízes precisam de água, mas também precisam de ar. Quando ficam presas num solo sempre molhado, a planta enfraquece e a pessoa compra mais produtos para corrigir um problema que começou no sítio errado. Depois, olha para o tamanho adulto, não para o vaso nem para a fotografia. Uma peônia pode ficar dentro de menos de 1 metro. Um lilás pode ocupar vários metros. Uma videira pode precisar de 4 a 6 metros de estrutura produtiva. Muitas árvores de fruto precisam de espaço real para copa, luz e circulação de ar. E uma árvore de noz pode deixar de ser uma árvore no canto e tornar-se a sombra dominante do terreno. Este é o ponto onde se evita a despesa futura. Uma planta de 20 euros pode sair cara se daqui a anos estiver a tocar no telhado, a escurecer a horta ou a pedir uma poda profissional. O preço da etiqueta é só o começo. O custo verdadeiro é o preço, mais o ciclo de substituição, mais o risco de falhar no teu lugar. Também é preciso honestidade com a manutenção. Se não queres podar, não comeces pela videira. Se não tens paciência,
Não compres uma nogueira preta a imaginar colheitas rápidas. Se não queres mexer vasos no inverno, não faças da figueira em contentor a tua aposta principal numa zona fria. Se não queres ouriços no chão, pensa 2 vezes antes do castanheiro. Baixa manutenção não quer dizer manutenção zero. Quer dizer fazer o trabalho certo no momento certo, para evitar compras erradas depois. A economia aparece devagar, mas aparece. Se todos os anos gastavas 20, 40 ou 60 euros em flores de estação, vasos, substrato e adubo só para tapar o mesmo vazio, uma peônia ou um lilás bem colocados começam a quebrar esse ciclo. Se compras fruta todas as semanas no Continente, no Pingo Doce ou no Lidl, uma videira, uma macieira, uma pereira ou uma figueira não vão substituir o supermercado de repente, mas podem dar colheitas de época, sombra, matéria orgânica e uma sensação diferente. A casa também produz. O primeiro ano talvez não pareça impressionante. Uma planta de legado não tem de parecer perfeita no primeiro verão. Precisa de sobreviver bem, enraizar, responder ao lugar. No segundo ano, começa a mostrar mais corpo. No terceiro, já percebe se escolheste bem. A peônia volta mais forte, o lilás ganha estrutura, a videira pede poda, a figueira ocupa melhor o vaso. A árvore de fruto começa a parecer menos uma muda e mais uma presença. A partir daí, o jardim deixa de ser uma sequência de compras de primavera e passa a ser uma coleção de decisões vivas. Algumas plantas dão flores, outras dão fruto, outras dão sombra, privacidade, abrigo para insetos úteis, folhas para o solo e memória no lugar. E cada uma só vale mesmo a pena se estiver onde consegue fazer esse trabalho. Não é preciso transformar o quintal inteiro de uma vez. Aliás, esse é outro erro caro. Comprar 10 plantas duradouras no mesmo fim de semana pode ser apenas uma versão mais séria da mesma compra por impulso. Começa por uma. A planta certa, no lugar certo, com espaço para crescer e uma razão clara para estar ali. Na próxima primavera, talvez ainda compres algumas flores de estação. Não há problema nisso. O objetivo não é proibir beleza rápida. O objetivo é não depender dela para o jardim existir. Porque uma coisa é comprar cor por prazer, outra é comprar cor todos os anos porque nada no teu jardim foi escolhido para voltar. Um jardim não fica mais fácil quando trabalha sem parar. Fica mais fácil quando algumas plantas começam a fazer o trabalho certo por ti. Quando a raiz está no lugar certo, quando a água sai, quando o sol chega, quando o tamanho adulto foi respeitado, a planta deixa de ser um produto e torna-se parte da casa. E é assim que o ciclo se quebra. Não com mais pressa, não com mais sacos no carrinho, mas com uma escolha viva que tem a hipótese real de durar mais do que o impulso de uma única primavera.